Boa noite a todos e a todas. Informamos que este evento não conta com intérprete de Libras no momento e damos continuidade à 20ª Semana Acadêmica do Polo Regional UAB-CEDERJ de Rio Bonito, com o título Questões, Engrenagens e Dinâmicas da Vida Social. Eu sou a professora Leomar e vou me audiodescrever. Mulher branca, de cabelos longos, soltos, utilizando óculos com a armação azul. Iniciamos a 4ª JOPED-LIC, Jornada das Disciplinas Pedagógicas das Licenciaturas com a temática Reflexões sobre Educação, Inclusão, Magistério e Currículo. Hoje temos a honra de receber o professor doutor Alan Rocha Damasceno para dialogar sobre inclusão em educação, culturas, políticas e práticas. O doutor Alan é doutor e mestre em educação pela Universidade Federal Fluminense, pedagogo e especialista em educação especial também pela Universidade Federal Fluminense, é professor associado do Instituto de Educação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde está vinculado institucionalmente ao Departamento de Educação do Campo, Movimentos Sociais e Diversidade. É coordenador do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação, Diversidade e Inclusão, LEPED, e membro da Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial, ABPE. Neste momento, eu convido o diretor do Polo Regional UAB-CEDERJ de Rio Bonito, o professor Charles da Fonseca Lucas, para se pronunciar. Boa noite a todos e a todas. É um prazer, uma satisfação muito grande recebê-las nesta noite, quinta-feira, a abertura da 4ª edição da Jornada das Disciplinas Pedagógicas das Licenciaturas, que constitui a agenda da 20ª Semana Acadêmica do Polo Regional UAB-CEDERJ de Rio Bonito. Eu vou fazer brevemente a minha audiodescrição. Sou homem branco, com cabelos castanhos, olhos castanhos, blusa azul, manga polo, ao fundo eu tenho uma janela, e uma parede com alguns quadros, dentre os quais, lateralmente, alguns certificados, É um prazer muito grande, reitero, estar com vocês, agradecer, a professora Leomar Rodrigues, que está responsável pela mediação, professora Bianca Borges, que está nos bastidores, responsável pelo compartilhamento dos slides, o professor Luiz Maurício, pela administração da sala, especialmente o professor Alan Rocha Damasceno, que está conosco nessa noite, para ministrar a palestra de abertura da 4ª JOPED-LIC. Professor Alan Damasceno, muito obrigado por ter aceitado prontamente o convite, a sua agenda, que também é muito disputada, participando de vários eventos, mas foi sensível à nossa solicitação, atendeu o nosso convite. Agradeço publicamente. É um prazer, mais uma vez, estar contigo. O professor Alan Damasceno já esteve conosco no Polo, presencialmente, retorna agora de modo remoto, já fica o convite para futuramente estar, seja fisicamente no Polo ou remotamente em outros eventos do Polo. Muito obrigado, professor Alan Damasceno. Aproveito a oportunidade para falar rapidamente do nosso vestibular, que está com as inscrições abertas até o dia 28 de outubro, vestibular do CEDERJ com ingresso no primeiro semestre de 2022. O Polo Regional UAB-CEDERJ Bonito oferta 4 cursos de graduação, 2 de licenciatura em Pedagogia e Matemática, Pedagogia pela Unirio e Matemática pela UF, e 2 cursos de Tecnologia, Sistemas de Computação pela UF, Segurança Pública e Social pela UF. Então, a oportunidade, de vocês compartilharem essa informação, as pessoas poderem se candidatar a uma vaga, uma instituição pública de ensino superior e, ao mesmo tempo, a garantia de terem uma educação pública gratuita de qualidade. Tá? Bem, boa noite a todos, e uma excelente palestra eu desejo ao professor Alan Damasceno e aos participantes. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Charles pelas palavras e, dando continuidade ao nosso evento, faremos alguns informes. Importante saber que, ao adentrar neste encontro virtual,
cada participante está ciente de que seus comentários no chat são públicos e de sua responsabilidade, sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos a imagens, voz ou qualquer outro. Solicitamos que as perguntas sejam registradas em caixa alta e antecedidas da palavra pergunta. Os certificados do evento da semana acadêmica serão emitidos ao final de todos os eventos que compõem a semana acadêmica. Professora Alana Maceno, com a palavra, por favor. Boa palestra. Querida Leomar, querido Charles, boa noite a todos e todas e todes. Eu vou fazer a minha auto-audiodescrição nesse momento. Alan, um homem branco, de meia idade, cabelos castanhos curtos. Nesse momento eu uso um boné na cor branca. Meus olhos são castanhos, sobrancelhas grossas. Uso um óculos com armação preta no formato retangular. Uso barba. Minha barba é uma barba preta, mas com muitos fios brancos, o que vai revelar aí a minha idade. Eu visto uma blusa azul, que pouco se destaca na imagem, em função da proximidade da câmera, né, do local onde eu me encontro nesse momento sentado. Ao fundo, nós identificamos uma parede branca, com destaque ao encosto no formato retangular, preto, telado, que é o encosto de cabeça dessa cadeira ortopédica, que eu me encontro nesse momento aqui no escritório, sentado nela, na medida em que o trabalho remoto nos impôs tantas horas de atuação na frente do computador, que eu precisei da ajuda de uma cadeira ortopédica. Essa aqui é visualizado o encosto de cabeça nesse momento. Bom, agradecer a Bianca, querida. Bianca, você que está aí nos bastidores, dando todo o apoio para que eu possa fazer essa apresentação para vocês. Eu elaborei um material muito interessante a partir de resultados de investigações que nós temos feito de maneira cooperativa, com outras experiências internacionais, que penso que podem nos ajudar a pensar inclusão em educação, culturas, políticas e práticas. Quero também registrar aqui o meu apreço ao professor Charles, um querido companheiro que conheço há muitos anos. Em algumas ocasiões já estive no Polo, como ele mencionou, Rio Bonito, fazendo visita docente. Sempre sou recebido com muito acolhimento pelo professor Charles, pelos companheiros e companheiras que atuam no Polo de Rio Bonito. É um polo muito acolhedor, muito humanizado, muito organizado. Eu fico impressionado com o trabalho que é feito, um polo grande, atende um universo grande de estudantes, e me honra muito o convite. Sempre haverá na minha agenda, Charles, um lugar para esses encontros que o Polo de Rio Bonito demandar. Fique tranquilo. Eu sei que a minha agenda realmente é uma agenda assoberbada de compromissos, mas para o Polo de Rio Bonito sempre haverá um lugar especial na minha agenda, porque é muito agradável dialogar com vocês e ser tão acolhido. Bom, então falaremos hoje sobre inclusão em educação, culturas políticas e práticas. Eu venho atuando com esse debate há alguns anos. Precisamente nas últimas 2 décadas eu tenho trabalhado com inclusão em educação, mais proximamente, mais precisamente, de um aspecto da inclusão, que é a inclusão do público-alvo da educação especial, inclusão escolar e educacional do público-alvo da educação especial, entendida a educação especial como uma modalidade de ensino, né, que se volta para o atendimento das demandas específicas de aprendizagem de estudantes com deficiências, com transtornos globais do desenvolvimento, que recentemente temos chamado de transtornos do espectro do autismo e altas habilidades de superdotação. Então, eu quero já de antemão apontar para vocês de que lugar eu vou discutir inclusão em educação, culturas, políticas e práticas. Quando eu penso em inclusão em educação, eu penso num fenômeno que é muito maior, que extrapola processos de inclusão do público-alvo da educação especial. Mas a minha experiência, a minha expertise na área se dá, sobretudo, não exclusivamente, mas sobretudo, no atendimento das demandas de aprendizagem desse público, estudante, público-alvo da educação especial. Então, em alguns momentos, eu vou fazer algumas sinalizações ao longo da minha fala que destacam fundamentalmente, prioritariamente, este público, estudantes com deficiências, com transtornos do espectro do autismo, com altas habilidades de superdotação. Embora, repito, eu reconheça que discutir inclusão em educação é discutir
né, o universo de estudantes, pessoas que historicamente vivenciaram e vivenciam condições de exclusões em relação à educação e à escola, entendendo a escola como espaço de materialização da educação formal, tá? Bom, Bianca, se você puder passar para a próxima tela. Então, para esse início de conversa, né, que eu me organizei para falar aí nos próximos minutos, e já fica o desejo para que vocês registrem as perguntas, como a professora Leomar apontou. Então, eu vou fazendo aqui as minhas reflexões, e aí vocês vão tomando nota daquilo que vocês entendem que será bastante interessante o nosso debate posterior, mas eu vou fazer algumas observações. Para falar de inclusão e educação, eu primeiro preciso apontar de que lugar eu falo, né? Quais são as perspectivas epistêmicas, né? Educacionais, pedagógicas, que eu estou me fundamentando, né? Que são fundantes, melhor dizendo, no aspecto de pensar inclusão e educação, desse lugar que eu penso inclusão e educação, tá? Então, eu vou fazer alguns apontamentos que são essenciais para que vocês entendam o que eu vou apresentar depois. Feito essa análise inicial, né, que são os pressupostos, eu vou apontar logo em seguida alguns indicadores legais que legitimam, que balizam, né, do ponto de vista jurídico, legal, político, legal, essa discussão inclusão em educação na contemporaneidade. Logo em seguida, eu vou apontar, estou fazendo aqui uma breve descrição do que eu ainda vou desenvolver aqui nas minhas telas nos próximos debates aqui, que serão, enfim, né, vistos com as telas seguintes. Logo depois eu vou falar um pouco sobre os desafios contemporâneos, sobretudo na realidade de Brasil contemporâneo, promover inclusão, sobretudo inclusão em educação, né? Vivemos tempos bem austeros no que se refere a pensar uma sociedade mais democrática, inclusiva e acolhedora. Não dá para falar de culturas políticas e práticas da educação e da escola sem pensar o cenário que temos. E, em seguida, aí sim, aí eu vou apontar, né? Tendo apresentado para vocês os pressupostos que balizam a minha fala. No segundo momento, apontando para vocês alguns marcos políticos, legais, jurídicos que dão fundamentação porque eu vou apresentar. E tendo apontado os desafios contemporâneos que eu tenho identificado em relação a esse universo da inclusão e educação, com ênfase no público-alvo da educação especial, aí sim eu falarei sobre culturas políticas e práticas à luz dos teóricos com os quais eu tenho trabalhado e que apontam para a gente possibilidades outras de pensar a escola e a educação que tem se revelado absolutamente inapta à diversidade humana. Então, é um pouquinho que vocês vão encontrar aqui nesse debate e desejo que vocês me acompanhem nesse bate-papo interessante que se fará. Nesse primeiro momento, muito mais um monólogo, né? Mas eu desejo, após a apresentação, um bate-papo sobre essas ideias. Então, vamos lá. Primeira questão que eu quero apontar para vocês, que quando a gente discute inclusão, a tela anterior, por favor, Bianca. Quando a gente discute inclusão, a gente está dizendo que inclusão é sinônimo de avanço civilizatório. Então, quando a gente pensa, né, qual é a potência que existe nesse debate da inclusão em educação, que é o que está em destaque aqui, pensando que inclusão pode se dar sobre vários aspectos, a inclusão social, a inclusão cultural, a inclusão no esporte, inclusão, né? Mas nesse debate aqui nós estamos enfatizando a inclusão em educação. Mas, independente disso, seja inclusão cultural, inclusão nas artes, inclusão no esporte, inclusão na sociedade, pensar inclusão significa pensar avanço civilizatório. Isso é fundamental no nosso debate. Sociedades que se revelam cada vez mais democráticas, no sentido de pensar a participação, o exercício da cidadania, são aquelas que entendem que todos e todas são importantes no processo de constituição e organização daquele grupo social. Isso é fundamental. Então, inclusão é sinônimo de avanço civilizatório. Quando pensamos em inclusão, estamos pensando uma sociedade melhor, um mundo melhor, uma escola melhor e uma educação melhor. Tá? Bom, nesse sentido, partindo, né, desse segundo pressuposto agora, fundamental que a gente diferencie estar junto do estar com.
Porque há uma banalização no debate em relação a essas dimensões. No meu entendimento, a simples presença de um aluno, por exemplo, estou materializando aqui um exemplo, na sala de aula, com alguma diferença significativa, como, por exemplo, né, a deficiência é entendida em alguns contextos, não significa que aquele indivíduo esteja de fato incluído. Por quê? Porque se ele está na sala de aula apenas junto dos demais estudantes, mas se ele não interage, se ele não convive e, sobretudo, se ele não participa, porque inclusão pressupõe participação, se ele não participa, não há inclusão. Então, nós temos hoje, contraditoriamente, percebam, uma perspectiva que eu chamo de inclusão marginal, que a gente até pode derivar e problematizar a partir da seguinte pergunta: quem cabe no todo da inclusão? Né? Alguns incluem, outros não. Isso é muito revelador sobre a perspectiva de inclusão que a sociedade tem e que se materializa na escola. Né? Nesse sentido, pensar inclusão é pensar estar com, ou seja, pensar que as pessoas têm o direito de estarem, de participarem e de interagirem, e não apenas numericamente estando num grupo, mas de completamente isolada dentro do contexto daquele universo de pertença. Um outro aspecto importante que a gente precisa sinalizar é que, no meu entendimento, são todos pressupostos de minhas pesquisas, né? Um outro aspecto que eu considero importante, para que vocês entendam de que lugar eu estou falando, é que pensar a escola contemporânea significa superar modelos. No meu entendimento, nada mais regressivo do que uma educação baseada em modelos. Porque a ideia de modelo, né, e o modelo é o padrão, se opõe diametralmente à ideia de diversidade. Se as pessoas são diferentes, elas demandam diferentes tipos de escola, que, obviamente, se constituem a partir dos seus interesses, da sua comunidade, da sua organização espaço-temporal, das suas concepções de escola, de sociedade, etc. Então, nesse sentido, eu penso que é muito regressivo o que temos feito no sentido de encontrar um modelo de escola que tem se chamado de escola inclusiva e como se fosse uma fórmula salvadora e se replica esse modelo de escola Brasil afora. Eu penso que o movimento que se faz a partir desse entendimento é absolutamente contrário ao entendimento do que é inclusão em educação. Com isso, eu não estou aqui negando a possibilidade de nos inspirarmos em experiências exitosas que existem por aí, Brasil e mundo, de experiências escolares, educacionais, que podem nos ajudar a pensar na escola que é demandada dentro da realidade que eu interajo, convivo e protagonizo. É diferente do que pegar um modelo e implementar ipsilíteres numa realidade para a qual aquele modelo não foi pensado. Penso que, com isso, reforçamos uma ideia muito presente da educação, que não existem receituários. Mas, embora no discurso se afirme que não existem receituários na educação, na prática, o que nós observamos é uma perseguição de modelos como se fossem salvadores da educação brasileira. E penso que esse é um movimento que inocula e não nos permite avançar, sobretudo a entender o que é inclusão em educação. Bom, um quarto pressuposto fundamental é pensar que inclusão em educação, como eu prefiro, é um direito humano. E como um direito humano, né, estar presente, estar participando, é inalienável e intransferível, como preconiza o artigo 208 da Carta Magna, né, da Constituição, que a educação é um direito inalienável e intransferível. Nem os pais, né, pensando numa organização familiar que tem pai, tem mãe, a gente tem vários desenhos familiares, mas um pai, a mãe e os filhos, nem os pais podem arbitrar sobre o direito do filho de estar na escola. A propósito, todos nós conhecemos experiências, exemplos, casos do cotidiano, de que como um pai ou uma mãe não leva a criança para a escola, o conselho tutelar vai lá, bate na porta e pergunta por que a criança não está indo para a escola. Aí a mãe fala, mas eu não estou querendo levar. Não está, não. É um direito da criança. Não é um direito seu decidir se ela tem direito ou não. Isso é muito importante que a gente diga. Obviamente, isso vai nos levar para um debate jurídico.
Mas é importante que a gente diga que a inclusão em educação ela é um direito humano, como a educação é um direito humano, tá? E eu prefiro, o Alan prefere usar a expressão inclusão em educação, e não educação inclusiva. Eu uso a expressão educação inclusiva, não tenho problema em usar educação inclusiva quando eu estou me apropriando, né, de um sintagma que está, por exemplo, previsto em vários dispositivos legais. Inclusive, eu vou falar sobre alguns que apresentam o termo educação inclusiva. Bom, então eu uso a expressão no sentido da lei, quando a lei usa a expressão educação inclusiva. Mas eu não gosto da ideia de educação inclusiva na medida que ela traz para mim uma contradição. E eu vou apontar duas boas justificativas para que vocês entendam por que a ideia de educação inclusiva não me é cara. Primeira delas é que, se educação é para todos, esse adjetivo inclusivo qualifica o que está antes. Uma educação inclusiva, e ao qualificar o que está antes, eu também afirmo o contrário. Se eu digo que tem uma educação inclusiva, eu também estou dizendo que tem uma educação que é exclusiva. E a educação que é exclusiva, ela é ilegal. Porque a educação é um direito inalienável e intransferível de cada pessoa, de cada brasileiro. Como é que tem uma educação para um e para outros não tem? Então, a educação inclusiva, a expressão em si, enseja uma outra ideia contrária que nega a primeira. Então, eu considero uma armadilha a expressão educação inclusiva nessa perspectiva jurídica educacional. No outro aspecto, aí é um outro argumento, um argumento mais no campo da sociologia, é que a ideia de educação inclusiva, no meu entendimento, e considerando os referenciais com os quais eu trabalho, ela não é possível num cenário social de exclusões. Então, como é que eu vou pensar numa escola inclusiva, numa educação inclusiva, numa sociedade cujo modo de produção e reprodução, como o capitalismo, gera exclusões continuamente? Então, como é que eu posso ter uma escola inclusiva? E aí, quando eu falo inclusiva, não caberia usar a expressão totalmente inclusiva, porque se a escola é inclusiva, ela é inclusiva totalmente, nessa lógica do sintagma educação inclusiva. Então, percebam, se eu vou usar a minha escola é inclusiva, como é que ela é inclusiva num cenário que imputa à escola um modo de ser, que influencia a escola absolutamente excludente? Ou seja, nós temos um discurso inclusivo, mas uma praxis excludente. Nós até pretendemos que ela seja mais inclusiva, lutamos para que ela seja mais democrática. Contudo, não me pareça que seja possível, nesse modo de produção que vivemos, uma escola inclusiva. O que a gente pode fazer é tentar, como eu prefiro, democratizar cada vez mais a escola. Tanto que gosto da expressão de escola democrática, de democratização da escola. A expressão escola inclusiva e educação inclusiva se tornaram clichês numa sociedade que utiliza os clichês para manter, sobretudo, o seu modus operandi. Então, é uma reflexão que eu deixo para vocês pensarem. Prefiro inclusão em educação, porque inclusão em educação é processo de resistência, é processo de transformação, é processo de mudança para processos de exclusão que estão presentes em várias dimensões da sociedade, inclusive na escola e na educação. Bom, aí voltando aí dois aspectos que eu considero fundamentais nesse debate, aí eu vou falar sobre o grupo que eu tenho trabalhado, como disse para vocês, com maior proximidade, que é o público-alvo da educação especial. É importante a gente sinalizar que escola especial e educação especializada não são a mesma coisa. As mesmas coisas. Não são. Escola especial, no meu entendimento como pesquisador, é um ambiente de segregação. Na verdade, o que nós precisamos fazer hoje, e um dos maiores desafios é esse, e eu vou mostrar para vocês nas telas seguintes, é mudar a escola e não de escola. Então, sob a justificativa de que os nossos fins, né, não justificam os meios, a gente segrega as pessoas com o argumento de que, mas como vamos incluí-la numa escola que não tem professores qualificados, que não tem as tecnologias necessárias, que não tem acessibilidade em multiníveis ou multidimensões? Bom, se esses são os argumentos para segregar alunos numa escola separada, então vamos atuar sobre as causas que promovem a segregação. Vamos colocar na escola comum para tudo aquilo que os alunos precisam para que eles se escolarizem. Ponto, resolvemos a questão. Não dá para justificar os fins pelos meios, ou seja, se a escola não tem os recursos, vamos separar, porque ao separar, esses alunos estariam melhor atendidos. Não, isso é um mito. E como nós vivemos numa sociedade cujos mitos, né, acabam assumindo
determinados significados, inclusive, né, absolutamente anticientíficos, né, a gente precisa desconstruir mitos, né, e um deles é esse, de que a escola especial ela é o melhor ambiente para a escolarização de alunos com deficiência. Em determinado momento histórico, nós acreditávamos isso. Hoje, diante do conjunto de conhecimentos que nós já desenvolvemos mundialmente, pesquisas no mundo inteiro, não é a pesquisa do Alan aqui na Ural, pesquisas do mundo inteiro apontam que ambientes mais restritivos colaboram muito menos para o desenvolvimento de crianças e jovens com deficiências do que ambientes enriquecidos pela pluralidade humana, como, por exemplo, a escola de aula, a sala de aula e a escola comum, tal como a conhecemos, tá? Então, é importante que a gente diga isso. Agora, educação especializada não é a mesma coisa que escola especial. Com isso, eu não estou dizendo que o aluno que tem uma demanda específica de aprendizagem, o aluno que tem uma deficiência, eu não estou dizendo com isso que na escola comum nós não possamos ter, não tenha necessidade de termos profissionais especializados para dar o suporte, o apoio que esse aluno precisa para a sua escolarização. Eu não estou dizendo isso. Mas na escola comum, não é no ambiente que segrega, que separa, justificado porque tem uma diferença, tem que separar. Não é nesse ambiente. Então, escola especial e educação especializada não possuem o mesmo significado. A propósito, eu nem chamo escola especial de escola especial. Nos meus estudos, eu chamo de instituição especializada. Porque, para mim, escola é o que escolariza. E as minhas pesquisas e vários colegas que constituem, né, essa rede de pesquisadores da área de educação especial no Brasil apontam que a escola especial fez tudo. Tem o atendimento clínico, terapêutico, médico, ok. Ok, entre aspas, né? Porque isso não é dever da escola, é dever da área de saúde. Mas ok, fez isso, pelo menos isso fez. Mas escolarização, a escola especial não garantiu. Fato é esse. A gente pode encontrar ampla publicação sobre isso que eu estou dizendo nas bases científicas aí. É só acessar dissertações, teses, artigos, que nós encontramos exatamente elementos que apontam, reafirmam isso que eu acabo de dizer. E, por fim, a educação especializada, ela não é substitutiva da educação especial, da educação básica, desculpe, não é. Né? Ou seja, não é porque o aluno está tendo um apoio da educação especial, né, com profissionais especializados, etc., que ele deve ser afastado da educação básica. Aí, pensando em educação básica, né, lá das etapas da educação básica, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, né, que é a educação básica. Na verdade, nós temos 2 níveis de ensino, educação básica e ensino superior. Mas a educação básica, ela é fundamental e a educação especial jamais irá substituí-la. O trabalho que se deve fazer é um trabalho de suplementação e complementação ao trabalho da sala de aula comum. Por favor, Bianca, pode passar. Nesse sentido, eu quero fazer uma sinalização. Deixa eu só beber uma água aqui. Qual é a sinalização que eu quero fazer? Nós identificávamos até então avanço nas políticas educacionais voltadas para a inclusão. Identificávamos porque nós tivemos um retrocesso muito grande no Brasil contemporâneo em relação a políticas inclusivas. E vou apontar alguns cenários adiante. Então, nós não temos pesquisadores identificado mais avanços em termos de políticas educacionais para esse público, tá? No que se refere ao número de matrícula, já vou mostrar para vocês que, apesar de todas as dificuldades que temos enfrentado, a política de inclusão do público-alvo da educação especial se consolidou no Brasil de tal maneira, nas últimas 2 décadas, que, apesar de todo pouco investimento que se tem feito nessa modalidade, sobretudo na inclusão desse universo de estudantes, ainda nós observamos o aumento do número de matrículas de alunos público-alvo da educação especial nas escolas comuns e nas classes comuns. Repito, nós temos observado isso como, me permitam usar a metáfora, como uma inércia do movimento de inclusão, ou seja, estava já um aumento e continuou o aumento. Porque se fosse por investimentos, desde 2016, reduziu-se drasticamente o número de investimentos para tornar a escola mais inclusiva para alunos público-alvo da educação especial. Tá? Esse é um destaque que eu faço. Bom, e tem 3 aspectos que eu considero fundamentais para a gente pensar no Brasil contemporâneo no que se refere à inclusão desses estudantes. Primeiro, tem a ver com a formação de professores. Aqui,
né, nós estamos diante de um universo, né, de colegas, vocês, professores em formação, via CEDERJ, né, pelo consórcio. Então, pensar a formação de professores é central para pensar essa materialidade de uma escola para a diversidade. Um outro aspecto que eu considero fundamental é a avaliação e organização do funcionamento do atendimento educacional especializado, que é o serviço que operacionaliza hoje a educação especial. O que seria esse serviço? Para quem não é da área, vai entender. O aluno vai para a sala de aula no momento que ele está lá, né, na etapa da escolarização, na série ano que ele se encontra. Criar aqui uma hipótese. O aluno lá no terceiro ano do ensino fundamental, ele tem lá uma deficiência, vamos dizer, ele é cego. Então, ele vai para a sala de aula, né, aprender lá os conteúdos curriculares inerentes lá ao terceiro ano do ensino fundamental. No contraturno, é a maneira como o serviço da educação especial é hoje operacionalizado. No contraturno, e isso é o que prevê a política. Se isso acontece nas realidades tão díspares de Brasil, é uma outra história. Eu estou contando aqui para vocês o que a lei diz. No contraturno, ou seja, se o aluno estuda de manhã na parte da tarde, ou se o aluno estuda na parte da tarde na parte da manhã, ele vai para esse atendimento educacional especializado, com um profissional especializado, por isso que o nome é atendimento educacional especializado, então tem que ser um especialista na área, que vai ajudar esse aluno a lidar com as suas dificuldades, por exemplo, né, pegando no caso de um aluno cego. Vai ensinar braille, vai ensinar ele a dominar determinadas tecnologias, para que quando ele esteja na sala de aula, aprendendo lá os conteúdos da faixa etária, da etapa da escolarização, da série que ele se encontra, ele possa acessar esse conjunto de conhecimentos que ele aprendeu nesse atendimento para ter acesso ao currículo, para entender o que o professor está dizendo, né, para escrever lá com a máquina braille dele e etc. Né, para ler em braille, caso ele tenha, né, e é desejável que ele tenha livros em braille. Ou seja, dei um exemplo mais simples para vocês entenderem. A maneira que a educação especial hoje ela é realizada é de maneira articulada, ela não substitui, não precisa tirar o aluno do convívio dos demais alunos para que ele aprenda braille, para que ele aprenda tecnologias, a usar tecnologias, ledor de tela, né? Ou se ele tem uma baixa visão, usar uma lupa eletrônica, não precisa tirar ele de sala para ele fazer isso. Ele precisa dominar esse conjunto de ferramentas para que ele tenha acesso ao currículo na sala de aula. Mas ele não precisa se escolarizar separado porque ele é cego ou porque ele tem baixa visão. É importante que a gente diga isso. E tem vários desafios que estão postos hoje nesse cenário de inclusões. Por favor, Bianca, querida. E aí, eu digo para vocês, bom, eu tenho participado de muitos debates, alguns felizmente, né, com colegas da área do direito, então, às vezes me convidam, e aí tem lá um promotor de justiça, né, da área da educação, existe uma promotoria de educação no Rio de Janeiro, aí convidam alguém da educação, alguém do direito, e eu tenho ouvido muito dos colegas, né, às vezes um magistrado, né, um juiz que trabalha com infância e juventude, e eu tenho ouvido muito dos juízes, né, dos promotores, que mais do que nunca é fundamental que a gente conheça a legislação que legitima a inclusão em educação e, mais especificamente, a inclusão do público-alvo da educação especial, que é esse público que eu elegi para a gente conversar sobre esse público hoje, né? Bom, primeiro, já falei, a Constituição Cidadã, de 88, no artigo 208, inciso 3º, vai prever esse atendimento educacional especializado que há pouco eu expliquei. Um outro dispositivo legal da maior importância para esse debate é a Lei de Diretrizes e Bases, né, a Lei 9394/96, que traz um capítulo destinado à educação especial, que é o capítulo 5. Em 2006, nós tivemos a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, primeiro tratado internacional apensado na íntegra à Constituição da República. Então, o texto todo da Convenção se tornou o texto da Constituição do Brasil, tá? E essa convenção garante, em caráter de lei, o direito que pessoas com deficiência, né, à educação a partir de um sistema educacional inclusivo. Sistema educacional inclusivo não significa oferta de escola separada para quem tem deficiência. Significa estruturar, mudar a escola para que ela atenda as demandas
de todos os alunos que apresentem características inerentes a esse universo da educação especial. Em 2015, nós tivemos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146, que também é conhecida como Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Nessa legislação, nós temos lá um destaque, é o sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades. Percebam, eu reuni aqui apenas 4 aspectos, 4 bases legais, que eu chamo de estruturantes, para a gente defender que a escola pública ela é um direito inalienável, intransferível, como consagrado na Constituição, mas a escola pública, regular, comum, para o aluno com deficiência, e uma escola que, de fato, atenda todas as demandas específicas de aprendizagem, não estou falando de saúde, de aprendizagem. Então, demandas didático-pedagógicas, educacionais, escolares, têm que ser garantidas e efetivadas para que esses alunos, de fato, tenham condições de avançar no seu processo de escolarização. É isto que prevê a lei. Agora, o Brasil, né, tem uma coisa muito interessante, né, que é a lei garante, mas a efetividade do direito no Brasil é algo que vários colegas aí da área jurídica vêm debatendo incansavelmente, né? Nós somos um país com previsões legais muito interessantes e potentes, mas o nosso maior desafio é a vontade política para colocar em prática as previsões legais existentes. Por favor, Bianca. Nesse sentido, eu quero apontar para vocês um cenário muito, muito complexo, já vou apontar porque é fundamental que eu diga isso. Não dá para falar sobre culturas políticas e práticas sem falar que a política de 2008, chamada Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, olha aí, ó, o termo educação inclusiva aparecendo no nome do documento, tá vendo? A lei usa a expressão educação inclusiva. Então, eu, quando uso fazendo referência aos dispositivos legais, tá? Que isso fique claro. Então, lá em 2008, foi sancionada uma política, gente, essa política foi importantíssima para a inclusão dos alunos da educação especial. Nessa política, ficou definida diretrizes para os sistemas de ensino, né? No sentido de estabelecer políticas públicas de educação inclusiva, ou seja, essa política foi determinante, ela escancarou as portas da escola pública comum, da escola pública regular, para que os alunos público-alvo da educação especial, alunos com deficiência visual, alunos com deficiência auditiva, intelectual, física, pessoas com autismo, para que essas pessoas, de fato, pudessem ter garantido o direito a estar na escola e, sobretudo, o direito à aprendizagem. Por favor, Bianca, próxima tela. Nesse sentido, a gente tem que, em setembro do ano passado, num movimento absolutamente assustador e singular, né, o presidente da República sanciona um decreto chamado Decreto 10.502, que, intitulado de Política Nacional de Educação Especial, sumiu na educação inclusiva. Tá? É só Política Nacional de Educação Especial. Qual foi o maior problema desse decreto? O problema maior desse decreto é que, primeiro, ele voltava à ideia de escola separada para alunos com deficiência, sobretudo fundado na ideia de que as escolas especiais estão melhor preparadas para escolarizar esses alunos do que a escola comum, o que é uma mentira, porque existem várias evidências científicas que provam exatamente o contrário. Isso é um aspecto. Segundo aspecto, esse decreto ele foi assinado à canetada, exatamente aquela caneta BIC, né? Ele foi assinado à canetada. Não houve diálogo com a sociedade, não houve diálogo com as instituições representantes dos direitos da pessoa com deficiência, representantes da sociedade civil organizada. Não houve diálogo com as associações científicas. Não houve diálogo com o CONAD, o Conselho Nacional de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência. E digo mais, não houve diálogo com as pessoas mais interessadas nesse tema. Quem? Os alunos da educação especial, as pessoas com deficiência, pessoas com autismo. Não houve diálogo. Não houve diálogo. Simplesmente o presidente sancionou um decreto que é chamado hoje de Decreto da Exclusão. Olha só o apelido que o decreto recebeu. E dizendo o seguinte, olha, tá lá, as crianças podem voltar para as escolas especiais e pasmem vocês. Qual é o critério para decidir se a criança fica na escola comum ou na escola especial? Quem decidem são os pais.
É isso que está escrito no decreto. Os pais decidem sobre o direito da criança. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Se é o direito da criança de estar numa escola com outras crianças que não têm deficiência, como é que o pai pode arbitrar sobre um direito que não é dele, é da criança? É inalienável, é intransferível. Percebam a gravidade disso. Bom, diante disso, né, vocês percebam, eu printei aqui e trouxe para vocês alguns recortes de movimentos que eu observei na sociedade, várias pessoas com deficiência, várias entidades, né? Aí nós vemos a mãe de uma criança dizendo: a escola especial atrasou o desenvolvimento do meu filho com autismo. Não sou eu que estou dizendo, não sou eu que não tenho nenhuma deficiência, é a mãe de uma criança com autismo dizendo: a escola especial não ajudou no desenvolvimento do meu filho. A Júlia, uma menina com deficiência física, dizendo: nossa sociedade tem muito mais experiência em segregar do que incluir. Pode passar, Bianca. Próxima tela. Aí nós temos lá, ó, famílias, jornal, chamada do Jornal Globo. Famílias de crianças com deficiência temem a segregação na escola. Ou seja, nós demoramos, gente, 30 anos para começar a engatinhar no processo de inclusão. A inclusão que temos é perfeita, mas está muito longe de ser perfeita. A inclusão que eu digo na escola, né, escolar, educacional, está muito longe. Mas certamente nós identificamos avanços. É importante que se diga isso. Por quê? Ao se conceber a ideia de que uma criança com deficiência pode estudar, sim, numa sala de aula com outras crianças sem deficiência e que ela deve receber todo o apoio necessário para que ela se escolarize, e a presença dela nessa sala enriquece a sala de aula de tal maneira que ela aprende mais e melhor com seus colegas sem deficiência, e os seus colegas sem deficiência têm muito a aprender com ela, isso é um avanço civilizatório. Isso é um avanço no imaginário social, de que a deficiência não é um impeditivo para que as pessoas aprendam e que elas possam ser e estar no mundo. Percebam, isso é uma ruptura com o preconceito que associa a ideia de deficiência à ineficiência, à improdutividade, daí se justificando que elas devam ficar separadas. Percebam como nós avançamos em 30 anos. Está muito longe da escola ser o que nós desejamos, mas só em concebermos a ideia de que crianças com deficiência podem muito, podem ser o que quiserem, e que elas precisam de apoio para poderem ser o que quiserem numa escola comum, isso é revolucionário, isso é brilhante. E aí nós temos aí algumas outras notícias que apontam exatamente isso, né? Um manifesto lá da Faculdade de Educação da USP se opondo, a Nina Lemos, que é uma mulher com deficiência, dizendo: eles lutaram para estudar e são contra a medida que prioriza a escola especial. Não sou eu, são as pessoas com deficiência falando por elas mesmas. Nós não queremos voltar para ficar separados numa escola. Próximo. Seguindo aí, nesse sentido, o Conselho Federal de Psicologia, né, emitiu uma nota chamada: a mudança na política da educação especial é retrocesso e segregação. E a instituição a qual eu estou vinculado, a BPE, que foi Leomar que mencionou inicialmente na minha resenha curricular, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial, também emitiu uma nota conjunta com a ANPED, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Pesquisa em Educação, também se colocando contrário ao decreto. Tá? Eu quero sinalizar que, além de ser um pesquisador na área, há mais de 20 anos, eu sou militante da defesa do direito da pessoa com deficiência, porque, nesse momento, eu e meu pai temos uma tutoria compartilhada. Eu tenho um tio de 62 anos que é um homem com paralisia cerebral. Então, assim, eu não falo só do lugar do pesquisador, eu falo do lugar da militância que sempre estive presente no que é direito da pessoa com deficiência por ser familiar de uma pessoa com deficiência. Não que o que eu diga só tem legitimidade porque eu tenho uma pessoa com deficiência na minha família e que eu sou, inclusive, tutor dela. Não é isso. Mas eu digo que uma coisa é a gente falar sobre a deficiência. Outra coisa é você vivenciar. Eu me arrepio. O que é ter uma pessoa com deficiência na sua família e no seu cotidiano? São coisas completas, são experiências completamente distintas. E nós precisamos, sobretudo, reconhecer o que é demanda dessas pessoas, o que elas querem, tá? Porque nesse momento é muito razoável a gente considerar que pessoas com deficiência precisam ser ouvidas porque foram silenciadas
historicamente. Por favor, próxima tela, Bianca. Nesse sentido, o professor Conrado Dermendes, que é professor de Direito Constitucional da USP, escreve uma nota na Folha de São Paulo dizendo o seguinte: deixem as crianças na gaiola. Retrocesso do decreto 10.502, uma educação do apartheid, pelo apartheid para o apartheid. Ou seja, ele, que é doutor em Direito, eu não sou doutor em Direito, eu sou doutor em Educação, ele diz que o decreto é inconstitucional, porque o decreto fere o direito das crianças de estarem numa escola comum. Não sou eu, repito, estou dizendo isso. É um professor do direito, doutor em Direito Constitucional, afirmando isso. Eu acho que uma coisa é a minha avaliação como psicopedagogo, como pedagogo que sou. Outra coisa é um jurista dizendo que o decreto é inconstitucional. Então, percebam, os movimentos foram muitos na sociedade, muita resistência. Por favor, Bianca. E aí, o que isso, né, no que isso culminou? Né? O ministro Dias Toffoli, né, se tornou relator desse pedido de inconstitucionalidade impetrado no STF por muitos partidos, por muitas associações. O ministro suspendeu o decreto, levou para a turma de ministros do STF, que também manteve, né, a suspensão em decisão colegiada do decreto. O decreto está suspenso, ele não foi revogado. Recentemente, há cerca de um mês e meio, o ministro Dias Toffoli fez aquilo que o presidente e o Ministério da Educação deveriam ter feito. Começou a fazer audiências públicas ouvindo as entidades interessadas nesse tema. As entidades que representam os direitos das pessoas com deficiência, os acadêmicos, os pesquisadores, ou seja, as pessoas com deficiência. O ministro começou a ouvir quem se interessa pelo tema, o que deveria ter sido feito antes de sancionar o decreto, ou seja, tornando assim o debate democrático. Recentemente, foram 2 dias de audiências públicas, dias inteiros, eu acompanhei algumas delas, né, porque elas foram televisionadas, e está para apreciação em algum momento, ainda não foi colocado em pauta, o decreto sobre a sua inconstitucionalidade. Existe uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, né, interposta no STF, que vai decidir, né, em votação futura, não sei quando, repito, se o decreto é inconstitucional ou não. Se o decreto for, né, considerado inconstitucional, continua valendo a política de 2008. Essa política que não foi perfeita, sem dúvida, mas que oportunizou um avanço considerável no que se refere à inclusão. Tá? Por favor, sigamos aí, querida Bianca. E aí eu digo para vocês, o que a gente tem, então, ainda de tempos prósperos, de cenários mais prósperos? Nós temos aí a meta 4 do Plano Nacional de Educação, que visa, né, que objetiva a universalização para esses alunos da educação especial, do acesso à educação básica e também ao atendimento educacional especializado. Por favor, Bianca. Também temos ainda, próxima tela, Bianca, nós também temos que, apesar, né, da inclusão, aí foi demais, volta só um minutinho, só umazinha. Além da inclusão estar garantida em várias legislações, muitas pesquisas apontam as evidências dos benefícios da inclusão, não apenas para os alunos do público-alvo da educação especial. Então, com isso, eu quero dizer que, se vocês, nesse momento, entrarem no Google e procurarem um vídeo, vai no YouTube, fala do ministro da Educação dizendo que alunos com deficiência não podem estudar numa mesma sala de aula com alunos sem deficiência, porque eles atrapalham a aula. Se vocês procurarem neste momento no YouTube, vocês vão encontrar o que eu estou dizendo, tá? Ou seja, nós temos um cenário onde as pesquisas científicas apontam exatamente na direção contrária do que o ministro da Educação, pasmem, o ministro da Educação faz uma fala absolutamente desprovida, né, de conteúdo científico, ou seja, uma ideia absolutamente equivocada e uma ideia dissonante do que a ciência vem nos mostrando há pelo menos 20 anos. Por favor, Bianca. Nesse sentido, há anos nós temos ouvido que as escolas não estão preparadas. Mas olha o que acontece com as matrículas. Por favor, Bianca. Olha as matrículas dos alunos. Vou mostrar para vocês rapidamente alguns gráficos. Olha aí, ó, em todos os níveis e modalidades de ensino, ó, a matrícula de 2016 são dados do próprio MEC. Esses dados não são do Alan. Se vocês procurarem um resumo do Censo da Educação 2020, vocês vão encontrar esses gráficos lá, tá? Esses gráficos não foram feitos por mim. Tá lá, ó. Fonte elaborado pelo DED/INEP, tá? São dados do próprio MEC-INEP, não são dados do Alan. São públicos esses dados.
Então, vocês vão ver que, apesar, né, de todos os desafios para a inclusão, os alunos com deficiência vêm chegando em número cada vez maior na escola, vem aumentando. Próximo gráfico. E isso se evidencia de várias formas. Há pouco eu mostrei um gráfico, né? Agora eu estou mostrando o gráfico na forma de coluna. Então, vocês percebam também que, ao longo dos últimos 5 anos, há um aumento de número de matrículas. Bom, mas aumentar o número de matrículas não significa que a escola esteja ainda adequada para atender as demandas desses alunos, que é o próximo passo do debate. Próxima tela. E aí, eu mostro para vocês que tem algo que me preocupa muitíssimo nesse gráfico. Se a gente acabou de afirmar que o aluno público-alvo da educação especial, ele frequenta a sala de aula comum e no contraturno ele frequenta o atendimento educacional especializado, olha lá, nós temos nesse gráfico coluna um dado que é muito preocupante. Por exemplo, vamos pegar o dado de 2020, lá a última coluna. A gente vê que 37,5% dos alunos da educação especial no Brasil estão incluídos em sala comum com esse atendimento. E tem que ter o atendimento, porque o atendimento é como a gente acabou de estudar aí, né, nas telas anteriores, de ver nas telas anteriores, é como a educação especial se operacionaliza hoje. Mas olha que preocupante, 55,8% dos alunos da educação especial, eles estão na escola comum, mas sem nenhum tipo de atendimento. Aí, gente, eu vou dizer para vocês, o problema é a inclusão? Não! O problema não é a inclusão nesse país. O problema é a vontade política para que as coisas aconteçam. É financiamento, é qualificação docente, é aquisição de material, é melhor salário para o professor se dedicar ao que ele faz. Esse é o problema. A gente brinca de incluir, a gente constrói a lei que é ótima. Mas, na prática, a gente não dá a menor condição para os gestores e professores trabalharem. A gente tem um universo absurdo de alunos que estão lá, junto, mas não estão com os outros alunos, não estão aprendendo, não estão participando. Então, o nosso problema no Brasil não tem a ver com a inclusão efetivamente. Tem a ver com aquilo que é necessário para que ela aconteça. Então, eu não posso dizer, como esse governo está dizendo, que a inclusão não é benéfica e não é o melhor, porque a gente não ofereceu para essas famílias, para essas crianças, o que há de melhor na educação brasileira. Muitas estão lá na escola, mas estão excluídas. Elas estão de corpo, mas elas não participam, elas não interagem, elas não aprendem. Por vários problemas do sistema. Isso é muito cruel. Isso é muito cruel. Então, o Brasil, gente, realmente tem muito a avançar nesse sentido. Por favor, Bianca querida. Nesse sentido, o último gráfico ele é revelador, né? Por que ele é revelador? Vocês vão ver que a maior parte dos alunos da educação especial no Brasil estão aqui, ó, na esfera municipal, tá? Ou seja, a maior parte dos alunos da educação especial, alunos com deficiências, com autismo, eles estão nas escolas públicas municipais. Quando a gente vai para a escola privada, olha que curioso, a maior parte dos alunos da educação especial na escola privada está na classe especial, ou seja, está em escola separada. Aí eu digo para vocês, matei a charada. Por que eu matei a charada? Agora eu entendi por que esse governo quer tanto que as crianças voltem para as escolas especiais. Porque a maior parte das escolas especiais são escolas privadas. Percebam, dinheiro público indo para escola privada, ao invés de ir para a escola pública. E, curiosamente, pesquisem, grande parte desses proprietários, acionistas dessas escolas privadas especiais, onde estão, pesquisem na internet que vocês irão descobrir. Provavelmente vocês descobrirão que eles ocupam lugares no parlamento. Por favor, próxima tela, querida Bianca. Nesse sentido, eu digo para vocês, realmente, promover inclusão em educação, com cortes significativos de recursos para a educação, uma escalada autoritária nesse Brasil, onde, se você faz pesquisa, e se a sua pesquisa é científica, já é assustador, né? Porque vivemos numa época de negacionismo da ciência. Então, se a sua pesquisa acaba conflitando com interesses, com ideologias políticas ou partidárias, você já se sente ameaçado. Ou seja, vivemos um cenário onde ser cientista é viver sob constante ameaça. Vivemos num cenário onde educação domiciliar, pasme, educação domiciliar é tida como uma proposta salvacionista para a educação. Vocês imaginem pegar um aluno com autismo e impedi-lo de ir para a escola. Fala, não, você vai ficar agora na educação domiciliar. Seu pai e sua mãe vai te ensinar. Como essa criança vai se sentir desafiada a, por exemplo, a verbalizar
né, a oralizar num ambiente que é restritivo de interações. Na escola, ela conhece muitas outras crianças e ela é desafiada a, por exemplo, falar. A comunicação é uma das barreiras no autismo, mas dentro de casa, com o pai e com a mãe, quando ela sai desse universo que é a casa dela, ela olha para o mundo e vê com estranhamento. E a gente vai achar que o homeschooling é a salvação da escola brasileira, da educação brasileira. Pelo amor de Deus, vamos ter, né? Precisamos qualificar a educação, melhorar a educação e não colocar as crianças isoladas em suas famílias como uma proposta para salvar a educação brasileira. E, sobretudo, ataques ao Fundeb, né, que é o Fundo de Manutenção da Educação Básica. Nós vivemos um tempo de muita austeridade. Por favor, Bianca. Nesse sentido, na tela seguinte, nós observamos, nesse período da pandemia, ampliação das desigualdades, né? Gente, é só ligar daqui a pouco no Jornal Nacional que a gente vai ter notícias que nos fazem chorar cotidianamente, né? Estou impactadíssimo com a história das famílias comendo, né, tendo que comprar osso para comer, né? Então, só não vê quem não quer que as desigualdades que já existiam se ampliaram no país, no Brasil contemporâneo. Indubitavelmente, nós temos uma necropolítica em curso no Brasil. São mais de 600 mil mortes numa pandemia. Claro? Então, nós não podemos negar que vivemos em tempos de necropolítica. Nós passamos, nesse momento da pandemia, a conviver com várias propostas de ensino. Olha a gente aqui se encontrando remotamente. É ensino remoto, é ensino híbrido, é ensino à distância, é semipresencial. A gente está aprendendo, fazendo. Esse é o desafio. E isso, só apontei 3 indicadores. Esses 3 indicadores já revelam que existem impactos indubitáveis no processo de escolarização dos alunos público-alvo da educação especial. Por favor, Bianca. E aí, nesse sentido, bom, diante de tantos desafios que eu materializei para vocês, né, foram muitos desafios, eu materializei para vocês aspectos, né, pontos de partida dessa conversa, depois aspectos legais, depois uma análise, né, histórico-política, do como tem sido difícil promover inclusão no Brasil, mas nós estamos aqui, como professores, educadores que somos, resistentes e resilientes, para avançar nesse cenário. Mas eu não podia entrar nesse debate que eu vou entrar agora sem antes apontar tudo que eu apontei anteriormente, porque significaria alienar o próprio debate. Agora, pensa como promover inclusão em educação, culturas políticas e práticas diante desse cenário que eu acabei de narrar, descrever, analisar aqui com vocês. Bom, mas eu trago algumas boas notícias, né? Que é possível, sim, transformar a escola, e a gente tem identificado aí, com experiências de pesquisa, coisas muito interessantes. Por favor, Bianca. E, nesse sentido, eu quero apontar para vocês que eu tenho trabalhado aqui na Universidade Rural, em colaboração com o laboratório, o LAPEAD, que é o Laboratório de Apoio à Participação, coordenado, né, pela professora Mônica Pereira dos Santos, da UFRJ, que inclusive é a tradutora desse material, o Index for Inclusion, né, que é o Índice para a Inclusão, que está completamente disponível no nosso site do laboratório. No final dessa apresentação vai ficar uma tela para vocês com o meu contato, com as mídias sociais do grupo de pesquisa, com o site, que vocês podem fazer um download gratuitamente desse material. Esse material está sendo usado em várias partes do mundo. Ele foi produzido por 2 pesquisadores ingleses, Tony Booth e Mel Weiskopf, só que ele não foi pensado unicamente de maneira eurocêntrica. Nós temos experiências no Brasil, no mundo inteiro, desculpe, no Brasil também, né, que a gente difundiu aqui, de uso desse material do Índice para a Inclusão, que, na verdade, ele traz um conjunto de reflexões que pode, é potencial, nos ajudar a pensar como promover inclusão em educação, culturas políticas e práticas na escola. Por favor, Bianca. Nesse sentido, o que é desenvolvimento inclusivo, né? Primeiro, desenvolvimento inclusivo é a mudança na escola, ou seja, a escola não se tornará inclusiva do dia para a noite. Nós precisamos, primeiro, significar o que é inclusão. Por isso que a gente chama de desenvolvimento, é processual, é processo. E a gente precisa entender quais são os valores que estão ali em negociação, em jogo, na constituição desse movimento de inclusão em educação. E aqui a gente aponta alguns valores que, nesse momento, na nossa sociedade, digamos,
Alguns são até muito raros, eu diria. Os valores inclusivos apontam, né, na compreensão de que temos direitos, na compreensão da igualdade do que se refere, né? Todos somos iguais perante a lei, a participação, a viver em comunidade, né, a ter coragem, o respeito e o apreço à diversidade, dentre outras variáveis, né? Então, ó, uma coisa que eu quero destacar dessa bonita, né, desse desenho tão interessante, esse desenho está contido lá no livro do Index, é que a participação, para nós que implementamos aqui no Brasil o Index for Inclusion, é que ela implica em aprendizagem. Ou seja, né, participação significa que a criança está na escola e ela está tendo as condições necessárias de convivência, de aprendizagem e de interação. Isso é fundamental. E por isso que aquele gráfico lá, né, do próprio MEC, INEP, dizendo que boa parte das crianças não tem um atendimento educacional especializado, nos revela um cenário de muitas tensões e contradições no Brasil. Porque se aquele atendimento é fundamental para que se garanta e efetive a inclusão, não ter aquele atendimento significa pseudo-incluir a criança e o jovem. Ou seja, não tem inclusão, porque se não tem participação, não tem inclusão. Então, nós precisamos pensar sobre esses valores. É necessário ressignificar valores, por favor, e significar também. Por favor, Bianca, próxima tela. Inclusão em educação implica numa série de perspectivas. Eu vou apontar algumas aqui. Colocar valores em ação, apoiar a todos para que se sintam pertencentes, reduzir a exclusão, a discriminação, as barreiras à aprendizagem e à participação. E sobre isso eu falarei posteriormente. Um dos conceitos mais atuais que a gente tem, né, que a gente tem utilizado para entender a deficiência é como fruto de uma interação social, ou seja, nós nos deslocamos de uma lente que olhava para a deficiência como algo impeditivo, que era a lente clínica e médica exclusivamente, para uma lente biopsicossocial, que vai entender que a deficiência, por si só, não é um impedimento para que a criança e o jovem consiga, por exemplo, participar do contexto de uma aula. Se todas as demandas de aprendizagem dessa criança estiverem ali atendidas, as barreiras à aprendizagem são reduzidas, quiçá eliminadas, e ela conseguirá, por exemplo, se não se comunica, com um vocalizador se comunicar, né, com o movimento dos olhos se comunicar. Nós temos muitas formas de gerar participação. O problema é quando a gente entende que porque tem a deficiência não precisa participar. É isso que eu digo. Essa mudança de valores para pensar em inclusão e educação significa, de maneira bem objetiva, mudar a escola. A escola brasileira, e é isso que eu tenho defendido no Brasil e no exterior, né? Estive na Alemanha ano retrasado. Então, assim, o que a gente tem defendido é que pensar a escola brasileira à luz da inclusão e educação significa, sobretudo, romper com esse modelo de escola que está há mais de um século no Brasil, onde tem um professor na frente, 40 alunos numa turma enfileirados, e que a gente tem ali, ó, uma dinâmica instrucional. Eu nem chamo de escola tradicional, é uma dinâmica instrucional. Aí o aluno pega o celular ali no meio da aula e ele viaja, ele é completamente cooptado para outros cenários. Porque aquela aula, vamos combinar, essa forma que a gente concebe escola e escolarização hoje, precisamos reconhecer, está completamente desintonizada do momento histórico que nós vivemos. Próxima tela, por favor, Bianca. E aí, pensar o Index, pensar culturas políticas e práticas, é pensar que culturas políticas e práticas são indissociáveis numa escola. O que eu quero dizer com isso? Né? Se a gente quer, por exemplo, aqui a minha escola é uma escola, para a sua escola se tornar efetivamente uma escola mais democrática, mais inclusiva, a gente tem que pensar. A gente só se detém num aspecto, na prática. O professor faz uma prática ali, faz uma atividade aqui, faz uma atividade acolá. Para que, de fato, a escola respire e transpire inclusão, essa prática não pode ser singular. Ela tem que ser uma prática construída coletivamente. Ela não pode ser episódica, só um professor num determinado momento. Ela tem que ter o cerne da sua constituição, pensar a escola e a sala de aula como um ambiente rico e plural, com muitas diferenças ali. Então, eu não faço uma prática ou outra
considerando um aluno que, eventualmente, com deficiência eu tenha na sala de aula. Eu vou pensar toda a aula, toda a prática, tudo que eu desenvolver, considerando que, com a presença ou não de um aluno com deficiência, todas as pessoas são diferentes, então elas têm diferentes formas de aprender, ritmos, estilos próprios de aprendizagem, então eu preciso, né, experienciar sempre formas diferentes, mediações diferentes na aprendizagem, para que se atenda o maior número possível de demandas específicas de aprendizagem, independente de deficiência. Então, nós trabalhamos numa perspectiva de escola instrucional que ela é homogeneizadora, que parte do princípio, por ser homogeneizadora, que todo mundo aprende da mesma maneira, do mesmo jeito. Isso se reflete na avaliação, nós avaliamos todo mundo do mesmo jeito. E aí não é inclusivo nem para quem não tem deficiência. Então, gente, percebam, o problema não é a inclusão. O problema é a forma como nós concebemos e fazemos a escola. Que, por sua vez, tem a ver com a concepção de educação que a gente tem. Então, a gente precisa mudar a escola de uma maneira geral. E não ter escola, é mudar a escola. Agora, para que a gente tenha práticas mais inclusivas, aí as pesquisas apontam isso. A gente tem que ter uma política inclusiva na escola. Como é que está o projeto político-pedagógico da escola? Como é que a gestão dialoga, né, para promover, para disseminar, para fomentar práticas inclusivas na escola? Qual é a cultura de inclusão que a escola tem? A escola só vai discutir inclusão no dia da pessoa com deficiência? O resto do ano não se fala sobre isso? Quais são os valores que subsidiam, que estruturam, que fundamentam concepções e práticas na escola? Bom, essa é uma dimensão que a gente precisa pensar. E pensar sobre isso não é fácil. Mas estou dizendo que tudo isso está imbricado, está ali, ó, tudo na hibridização. Não dá para pensar dimensões separadas. O Tony Booth e o Mel Askell vêm dizendo isso há bons anos e as experiências mais exitosas de inclusão apontam nessa direção. Não basta mudar só a política, ou só a prática, ou só a cultura. Tem que mudar as três dimensões, a cultura da escola, a política da escola, para que tenhamos práticas mais inclusivas na escola. Por favor, querida Bianca. Nesse sentido, ali eu estou falando sobre as dimensões das culturas, as dimensões da prática e da política, que acabei de mencioná-las. Por favor, podemos avançar. Só que eu dei exemplos, né, sobre isso. Aqui eu estou mostrando para vocês uma perspectiva que me agrada muito, né? Pensar mudanças de culturas políticas e práticas não é fácil. Mudar a cultura de uma escola não é fácil, porque a cultura social que nós vivemos é uma cultura de exclusão. Então, obviamente, vivemos numa cultura de exclusão que tem lá, né, influência sobre a cultura da escola. No meu entendimento, talvez esse seja um dos maiores entraves à mudança da cultura escolar. Como tornar a escola mais inclusiva num cenário contínuo de exclusões na sociedade? É um desafio tanto. Agora, eu não tenho dúvidas. Mudar a escola em alguma dimensão, microlocal, mesolocal, é mudar a sociedade. Por isso que a gente não pode evitar de fazer esforços e não pode negar esse movimento. Então, ó, pensar culturas políticas e práticas, no meu entendimento, se vai envolver duas dimensões, duas lentes, que a professora Mônica Pereira dos Santos, querida Mônica, minha amiga, vem trabalhando junto conosco do nosso laboratório, para pensar, o processo é dialético e o processo é complexo. E aí eu vou dizer o que é esse dialético e esse complexo na próxima tela. Por favor, Bianca. E aí, bom, na perspectiva do dialético, a professora Mônica, que foi a que cunhou essa perspectiva minilética, ela vai encontrar em Lukács, né, essa compreensão de dialeticidade, que envolve, né, que se desenvolve infinitamente na relação complementar ou mesmo contraditória entre os processos de inclusão e exclusão. E ela é complexa, e ela, né, se fundamenta no Edgar Morin para tentar entender essa complexidade, né, das culturas políticas e práticas em diálogo na promoção da escola inclusiva, porque, ao mesmo tempo, o processo é incompleto, ele é incerto e auto-eco-organizador. Então, são algumas dimensões. O Tony Booth e o Mel Askell, eles conceberam só as culturas políticas e práticas. Está lá no índex isso. O que a Mônica fez? A Mônica, professora da UFRJ, ela olhou para culturas e políticas e práticas lá do Tony Booth e do Mel Askell e falou, olha, para a nossa realidade aqui do Brasil, só essas três dimensões não dá conta, não. Porque o Brasil, o buraco é mais embaixo. Para tentar entender essas culturas políticas e práticas, a gente tem que entender o que é dialético,
pensando os mecanismos de inclusão e exclusão, e complexo. Aí ela vai na complexidade de Morin para tentar entender como a inclusão no Brasil é um ponto fora da curva se comparadas a outras realidades internacionais. Bom, estou chegando ao fim, por favor, Bianca, querida. Nesse sentido, vale lembrar que, segundo, né, a professora Mônica Pereira dos Santos, as culturas representam nossos valores e crenças, as políticas, nossas intenções, nossos planejamentos e acordos, sejam acordos ditos, escritos ou não, e as nossas práticas, as ações propriamente ditas. Por favor, querida Bianca. Então, o desafio nosso hoje, no meu entendimento, o conceito de deficiência mudou. A deficiência não está na pessoa, ela está nas barreiras que impedem a participação dessa pessoa. E uma das barreiras é a nossa prepotência, de achar que uns podem, que uns têm direito e que outros não têm. Essa é uma fala da minha querida amiga, professora Isabel Souto Maior, que foi a representante do Brasil lá na ONU, por ocasião da discussão e aprovação da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, convenção essa que, disse anteriormente, se tornou texto constitucional no Brasil. Por favor, Bianca. E aí, já nos 45 do segundo tempo, o que as minhas pesquisas vêm apontando? Bom, primeiro que a inclusão nos processos educativos, nas escolas regulares, é complexo, sim, vai implicar muitas transformações, sobretudo as representações, aí no campo da psicologia, as representações sociais e culturais. O que nós sabemos sobre a deficiência? As pessoas resistem muito ao tema, ao debate, porque elas criam opiniões, e façam opiniões que eu chamo de preconceitos, porque elas não conhecem sobre o que falam, baseada em ideias que são absolutamente equivocadas sobre a realidade. Então, para mudar a escola e, sobretudo, mudar a perspectiva de pensar a deficiência como uma característica humana e não como um impedimento para a pessoa que a possui, nós vamos ter que desconstruir estereótipos, estigmas, eliminar preconceitos para que possamos avançar nesse debate. Uma outra questão que é fundamental, tem que conhecer a legislação. Né? Professora, a gente não estuda a lei só para fazer concurso, não. Porque quem não conhece seu direito não pode requisitar o respeito ao seu direito. Então, ou seja, é a mesma. Se eu quero, num debate, entender que o meu direito está sendo negado, eu primeiro preciso conhecê-lo. Então, nós precisamos conhecer o que a lei aponta já em termos da inclusão desses alunos para que possamos exigir aquilo que a lei aponta como necessário para que a inclusão aconteça, com especial atenção aos alunos da educação especial. Bom, a reorganização do tempo e espaço da escola. Estou com uma tese de doutorado sendo orientada, agora uma aluna minha vai qualificar, onde a gente está propondo uma ressignificação total da escola. Não dá para pensar mais a escola brasileira. Se a gente quer que a escola ela continue sendo esse espaço privilegiado, né, de socialização, de aprendizagem, de construção, de potencialização cognitiva, no meu entendimento, já está deveras esgotado a forma como a gente escolariza. A forma como a gente escolariza não desafia os alunos, tá? Dociliza corpos, porque os alunos ficam ali, os alunos bons são os que são quietinhos, né? Ou aquietados, como diriam meus ascendentes nordestinos. São aquietados. E a gente não pode conceber, no século XXI, num universo completamente distinto, tecnológico, a manutenção desse espaço de sofrimento que se tornou a escola hoje. Que já se tornou, não, né? Que já é há mais de um século esse espaço de sofrimento. Nós precisamos mudar a gestão do interior das escolas e precisamos construir práticas pedagógicas considerando a diversidade dos alunos. Mas não pode ser a prática pela prática. Tem que ser a prática nesse diálogo com a política e com a cultura da escola e social. Por favor, querida Bianca. Por fim, eu acho que essa é a minha última ou penúltima tela. A inclusão é um processo infindável. Ela implica incentivo à aprendizagem e a participação de todos os alunos. A valorização de todas as pessoas que compõem o espaço escolar. Todas as pessoas. Não tem inclusão deixando alguém de fora. Que inclusão é essa que coloca uns e outros não? Inclusão é participação de todo mundo. A diferença como possibilidade e apoio à aprendizagem, isso é uma ressignificação fundamental e temos que reconhecer que a inclusão em educação ela é um aspecto da inclusão na sociedade. Por favor, querida Bianca.
E aí eu deixo para vocês aí o meu agradecimento por terem me ouvido aí por 1h15. Tá aí o meu e-mail, está aí o site do grupo de pesquisa. Aproveitem lá, nós temos uma biblioteca virtual com mais de 300 livros, materiais, muito mais. Eu tenho, não sei lá quantos tem muito material lá. Vocês podem fazer um download, além das pesquisas que eu tenho desenvolvido e que fundamentam boa parte do que eu apresentei para vocês. Além disso, por favor, nos sigam no Facebook, nos sigam no Instagram e toda semana nós temos conteúdo no nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube tem muita coisa interessante e seria um prazer que vocês pudessem nos seguir nas nossas mídias sociais. Gratidão e eu estou aqui à disposição para o diálogo. Muito obrigado. Que fala maravilhosa, professor Alain. Os comentários também são muito reflexivos lá no chat, dessa percepção do quanto temos a aprender, né? Principalmente conhecer a legislação para que possamos, né, replicá-la e exigi-la. E aí temos aí uma fala de agradecimento sobre a palestra, elogios. Toda minha. Então, o Maurício vai projetar a pergunta e claro que eu não poderia, né, me furtar a fazer essa pergunta sobre qual a sua percepção sobre a inclusão dos estudantes com altas habilidades ou superdotação na escola brasileira hoje, tendo em vista que eles também são público-alvo da educação especial e a gente passa batido muitas vezes nessa leitura, né, principalmente na escola. Olha, Leomar, eu vou dizer uma coisa para você, assim, a partir dos estudos que eu tenho feito. Eu quase tive uma orientanda de mestrado, uma pena, o projeto dela era lindo, sobre identificação de alunos, né, com altas habilidades por rotação nos institutos federais. Ela trabalhava no Instituto Federal do Amazonas, ela era psicóloga, né, lá no Instituto. E eu fiquei muito, muito feliz de ter a oportunidade de, naquele momento, né, de orientar uma dissertação, porque eu sou um estudioso, acabei de escrever um livro para jovens e crianças sobre altas habilidades de superdotação. É um livro infantil, infanto-juvenil, chamado, junto com a orientanda minha de doutorado, chamada Sabrina Menina Sabida. Porque a gente também identificou que a escassez de debate não se dá apenas no âmbito acadêmico, mas, por exemplo, no âmbito da literatura infanto-juvenil, você tem pouquíssimos livros que levam para as crianças um debate sobre altas habilidades de superdotação. Por isso que nós escrevemos o Sabrina Menina Sabida. Sabrina e Sabida, é claro que foi um trocadilho aí para tornar mais desejável a leitura, né? Então, eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de dialogar com aquela candidata, mas ela acabou não sendo aprovada no processo seletivo. Ela não entrou, né, no processo seletivo. Mas ali na pesquisa dela, estou falando que isso tem pouquíssimo tempo, mas na pesquisa dela eu encontrei alguns indicadores que apontam exatamente nessa direção que você está falando, né? Nós temos, né, no Brasil, uma sociedade brasileira de altas habilidades de superdotação, né? Eu, inclusive, fui aluno de uma das grandes pesquisadoras da área lá na UF, né? Tinha a professora Cristina Delu, que trabalhava com altas habilidades de superdotação, foi presidente da Sociedade Brasileira de Altas Habilidades de Superdotação. E o que eu tenho percebido, porque o nosso grupo é um grupo muito heterogêneo, a gente tem no grupo de pesquisa pedagogos, psicopedagogos, jornalistas, psicólogos, enfim, assistentes sociais. Quando a gente vai para o debate sobre altas habilidades, há um silenciamento. Há um silenciamento, Leomar. E aí, gente, como é que está na rede tal? Como é que tá? Porque são professores e profissionais que atuam nas diversas redes ali naquela dimensão loco-regional da rural, né? Então, Baixada Fluminense, qual é a dimensão loco-regional, né? A rural está ali no município de Seropédica, vizinha ali a Costa Verde, mas é um município da Baixada Fluminense. Então, a gente tem ali profissionais que atuam no nosso grupo de pesquisa, né? São mestrandos, doutorandos, ou até mesmo professores só da educação básica, que frequentam as nossas reuniões, são pesquisadores, né? Integram o nosso laboratório, mas como professores da educação básica. E quando a gente vai para o debate sobre altas habilidades de superdotação, há um silenciamento. Outro dia eu fui convidado a ir numa rede, vou falar o milagre, mas não vou falar o santo, para falar sobre inclusão. E aí, num prólogo, na Secretaria de Educação, isso antes da pandemia. Sentei lá na Secretaria de Educação, comecei a conversar com as coordenadoras, bababá. Eu falei, eu queria dar uma olhada nos dados da rede. Vocês têm alunos com várias
características? Como é que é o percentual aqui de distribuição? Vocês têm sala de recursos? Vocês têm uma escola que é um centro especializado? Eu queria entender a rede para poder dialogar melhor com aquela realidade. E aí, eu já estava, né, muito, digamos, provocado pelo debate sobre as altas habilidades. Eu perguntei, olha aqui, aí, me mostrem aí os dados da rede. Quando eu olhei, Leomar, não tinha um aluno, nenhum, com altas habilidades de superdotação. Eu falei, gente, vocês não têm nenhum... Tava assim, 0. Eu falei, gente, uma rede desse tamanho, vocês não têm um aluno com altas habilidades de superdotação? Não, professor. Então, não é que vocês não tenham, eles existem. Porque se a gente pegar os dados, né, da OMS, esses alunos são considerados pelo menos 5% do universo escolar. Se a gente pegar uma perspectiva, por exemplo, do Renzulli, que aí trabalha com outra concepção de altas habilidades de superdotação, né, que tem a ver com talento, com múltiplos talentos, esse número vai aumentar para algo em torno de 15%. Como é que a gente não tem nenhum identificado? Eu falei, o problema é que eles existem, mas eles não estão identificados. Então, para mim, hoje, o grande problema, o maior desafio para a inclusão do aluno com altas habilidades de superdotação ainda continua sendo um velho desafio, que é a identificação. Para fazer a identificação, você tem que ter profissional qualificado. E aí, cadê os profissionais qualificados atuando nas redes para fazer a identificação desses alunos? E aí, o Brasil, ele não é nem mestre, ele é doutor em desperdício de talentos. Quantas crianças e jovens, se vivenciassem experiências de suplementação curricular, de suplementação de experiências pedagógicas, poderiam estar contribuindo aí, ó, de sobremaneira para o desenvolvimento das várias áreas, né, do conhecimento no Brasil, nas artes, na música, não só na matemática, na dimensão, né, digamos, lógico-matemática, ou na linguística, na inteligência linguística, lógico-matemática, que são áreas que a escola valoriza muito. Mas se a gente entender que a ideia de altas habilidades de superdotação transcende apenas esses talentos que são, né, mais valorizados pela escola, nós estamos desperdiçando talentos inúmeros pelo Brasil. E me parece que nós ainda enfrentamos, e aí eu não sou um especialista na área, né, nós temos aí grandes especialistas que estudam a questão das altas habilidades no Brasil, mas para mim um dos maiores entraves continua sendo a identificação. E a identificação, no meu entendimento, tem íntima relação com a formação de recursos humanos nessa área. Nós temos pouquíssimos profissionais atuando, porque se forma muito pouco, né, no que se refere a especialistas nessa área. Em geral, quem trabalha mais proximamente com a dimensão das altas habilidades de superdotação, você sabe, são os psicólogos, de maneira geral, né? Pelo menos é o que eu tenho visto, um protagonismo maior. Quando eu olho para os pesquisadores da área, em sua maioria, esses pesquisadores são psicólogos e psicólogas. Nós precisamos ter pedagogos, psicopedagogos, neuropsicopedagogos atuando na área, porque essa é uma realidade mais comum nas redes de ensino. Quem está lá, de fato, levando, né, o trabalho de inclusão escolar e educacional na rede para esse público são os pedagogos, são os professores. Não necessariamente toda a rede tem psicólogos. Nós sabemos disso, Leomar. Então, ou seja, nós precisamos fomentar a formação de recursos humanos nessa área, que continua sendo, no meu entendimento, insuficiente. Daí, se nós não temos quem identifique, os alunos estão aí, mas completamente alienados no que se refere à potencialização que se poderia fazer via trabalho pedagógico. Não sei se te respondi, mas dialoguei. Sim, sim. A gente tem uma outra pergunta agora, que é da Lorena Dantas. Como podemos continuar favorecendo a inclusão e educação para alunos com necessidades especiais, principalmente nesse período de ensino remoto ou híbrido? Lorena, essa é a pergunta que eu tenho me feito durante todo o período da pandemia. Eu participei de vários debates e assisti muitos outros sobre essa mesma questão. Cada instituição foi encontrando suas alternativas. O fato é que eu até tinha inserido um vídeo de 3 minutos nessa minha apresentação anterior, mas retirei. Tá? Estava naquela parte que eu falei do período da Covid, eu tirei o vídeo, mostrando qual era o desafio, como tem sido o desafio de inclusão desses alunos público-alvo da educação especial no período da pandemia. E olha, as experiências que me chegam, as narrativas, não são as melhores, Lorena. É que o que a gente fez foi um ajuste, tá?
Então, essa coisa de ensino híbrido e remoto para aluno sem deficiência já é desafiador. Imagina para um aluno que tem uma deficiência. Tá? Os pais seriam, de maneira geral, né, os pais seriam os mediadores tecnológicos ali em casa, ligando o computador, o celular, bababá, para promover essa interação. Isso aconteceu em alguns lugares, em algumas realidades, e outras não. O que eu vi é que algumas redes adotaram um sistema de entrega de material, né? No período mais grave da pandemia, não houve itinerância, ou seja, os profissionais das redes não iam até a casa das alunas com deficiência. Mais recentemente, eu percebi que algumas redes implementaram um serviço de itinerância, ou seja, já que o professor não estava na escola, ele ia, o professor do AE, ia até a casa do aluno, fazer um atendimento ali local, com uso de máscara, seguindo os protocolos. Algumas redes fizeram isso. A gente só vai ter realmente, digamos, assertividade para afirmar o que foi esse período de experiência, né? Uma experiência nova para todos nós, dessa pandemia, né? Se realmente, quais foram os impactos, melhor dizendo, desse ensino remoto, híbrido, seja o nome que a gente queira dar, para esses alunos, quando eles retornarem à escola. Quando eles retornarem à escola, aí a gente vai saber se realmente aquilo que a gente desenvolveu no período remoto foi formativo ou não foi formativo. Por hora, como pesquisador que sou, eu trabalho com algumas hipóteses. A minha hipótese é que nós temos aí realidades muito díspares no Brasil, mas com base nos relatos, porque o meu grupo de pesquisa continua se reunindo remotamente, a gente tem encontros praticamente semanais, a gente discute desafios que os profissionais do grupo estão enfrentando, e o que eu ouço das minhas alunas, mestrandas, doutorandas, pós-doutorandas, é que elas têm dúvidas se realmente os alunos aprenderam alguma coisa nesse período da pandemia. Alunos da educação especial, tá? Então, eu acho que nesse cenário, em síntese, todo mundo esteve um tanto excluído, seja com ou sem deficiência, sabe, Lorena? Mas vamos aguardar, porque as pesquisas que serão desenvolvidas a partir de então é que nos dirão se realmente tivemos experiências exitosas em algumas circunstâncias e em outras não. Então, a Denise Santos. Como proceder com os familiares que não querem levar os filhos com deficiência a uma escola? É possível tentar obrigá-los? Não é possível obrigá-los, é possível responsabilizá-los, né? Então, assim, se a família nega levar a criança para a escola, e é um direito da criança, como eu disse anteriormente, não tem como, não há o que fazer. É acionar o conselho tutelar fará, né, o seu movimento de fazer a visita, de notificar a família, dizer, olha, a criança tem que ir para a escola. É o direito dela de ir para a escola. Né? E, obviamente, numa parceria com o município, pensando, né, numa realidade municipal, vai criar lá estratégias de transporte para levar a criança, etc. Mas o que a família precisa entender é que não é a partir do desejo dela se levar ou não. É um direito da criança ou do jovem. Se é um direito da criança ou do jovem, não se negocia direito. Se cumpre, se respeita. Então, é acionar o conselho tutelar. Acionando o conselho tutelar, e o conselho tutelar é obrigado a notificar, né, a promotoria de infância e juventude da comarca onde se localiza a residência dessa pessoa. O Ministério Público, junto com o conselho tutelar, consegue... Gente, eu já vi cenários lá em Seropédica que a família foi retirado o pátrio poder sobre a criança. Foi dado para uma tia cuidar, porque a família não levava a criança para a escola, a família foi notificada várias vezes, e aí, né, se abriu um processo e a família perdeu o pátrio poder. É muito sério isso. Então, é acionar juridicamente os dispositivos que existem, Conselho Tutelar e Ministério Público. Como podemos proceder onde as políticas públicas não assumem a realidade e a necessidade de apoio ao corpo escolar? É a pergunta do Gladson. Olha, Gladson, se eu entendi a sua pergunta, você está falando de uma realidade onde as políticas elas existem, mas elas são invisibilizadas ou negadas, e aí as pessoas ficam em desalento. Olha, nesse sentido, eu acho que o caminho ainda infelizmente, gente, a gente vive num tempo, eu gostaria que não fosse assim, mas tem sido assim, né? Não precisava ser, mas tem sido assim. É a judicialização das relações, não tem jeito. Se você tem direitos, seus direitos estão sendo desrespeitados como profissional,
você só tem um caminho a percorrer, é acionar juridicamente a instituição para que o seu direito seja respeitado, não tem o que fazer, infelizmente. Se você é sindicalizado, você vai até o sindicato, conversa com o advogado do sindicato, e o advogado do sindicato pode entrar até com uma ação coletiva, porque se acontece na sua escola, ou se acontece com outros profissionais da sua escola, ele pode entrar com uma ação de interesse coletivo, de vários profissionais que se sentem desrespeitados em relação aos seus direitos. Infelizmente, não tem muito o que fazer, gente. É a realidade que a gente vive. É o que eu poderia dizer nesse momento. Mais uma, Maurício, por favor. Quais os elementos são precisos para produzir um plano educacional especializado para uma criança na alfabetização com TEA? Olha, soltando a imaginação, vou dizer, solta a imaginação, porque isso daria uma outra palestra. Não dá para falar, eu não vou me atrever a responder essa pergunta com os poucos minutos que me restam. É possível, eu posso dizer para você, mas requer um conjunto de conhecimentos que não estão dados, assim, precisam ser construídos com o profissional para que ele entenda o que é um PEI e como desenvolvê-lo. E não é algo fácil, ainda mais considerando, na minha visão, que quando se fala sobre autismo, e autismo é um espectro, então você tem diferentes sujeitos com diferentes características, no autismo eu acho que é tudo tão complexo, eu confesso a vocês, né? A singularidade dentro do autismo é tão interessante, é muito desafiador, eu adoro. Eu convivo com muitos, né, na Rural. A gente faz atendimento lá de crianças e jovens, pertencem à comunidade, né? A gente faz avaliações pedagógicas, é claro, né? Tudo pedagógico. Ou psicopedagógico, né? A gente tem lá psicólogos na nossa equipe. E eu considero fascinante, eu me sinto super desafiado. Mas não é fácil. É possível e requer um conhecimento que demanda uma formação sobre o tema, tá? E aí, para finalizar, né, a gente está falando aí, né, dentro de um evento para as licenciaturas. Como você percebe a formação de professores, tanto no ensino médio e nas licenciaturas, para promover a inclusão em educação? Pois é, essa pergunta é muito interessante, Leomar. Ela é interessante porque na terça-feira nós tivemos no nosso grupo de pesquisa, como eu disse, nós nos reunimos semanalmente, quase que semanalmente, e nós tivemos uma fala de um professor que eu estou supervisionando o pós-doutorado dele. Ele é chileno e ele é presidente, diretor, tem um nome assim bonito, pomposo, do Centro de Referência Latino-Americano de Educação Inclusiva. E ele me apresentou algo que eu confesso a você, Leomar, que me desestabilizou. Eu nunca tinha parado para pensar naquilo que ele apresentou na última terça-feira, para mim e para o grupo, né? O grupo ficou assim, ó, coisas interessantíssimas que ele nos apresentou. Uma das coisas que ele apontou, só para dialogar com a sua pergunta, é que pensar, né, a inclusão em educação é pensá-la do ponto de vista mais que interdisciplinar e mais que transdisciplinar, é conceder uma epistemologia que ainda não é possível, porque a gente fala de multidisciplinaridade ou de interdisciplinaridade, mas na prática nós somos disciplinares. É isso que ele está apresentando na pesquisa dele. Obviamente, eu estou fazendo uma síntese da síntese da síntese do que ele está dizendo, né? No estudo dele de pós-doutorado. E pensar numa epistemologia da educação, ele chama de epistemologia da educação inclusiva. Eu chamaria de epistemologia de inclusão em educação, porque o conceito que ele tem de educação inclusiva é exatamente o conceito que eu tenho de inclusão em educação, tá? E aí, nesse sentido, eu olho para a formação de professores, e eu que sou um professor do Instituto de Educação, que forma professores, e vejo como um horizonte muito distante ainda, Leomar, essa possibilidade da gente, de fato, formar professores por uma perspectiva de escola que não é essa que está aí. Porque, de maneira geral, Leomar, que é isso que incomoda muito o Aldo. O Aldo é o professor Aldo Gonçalves, que é o professor que me referi há pouco, o chileno. Ele disse que nós temos um discurso completamente alienado da nossa prática. Ou seja, a gente fala de inclusão, de uma praxis inclusiva,
Mas a pergunta que a gente tem que se fazer é quem cabe nesse todo da inclusão. Porque, de maneira geral, quando a gente olha para a escola, a gente continua fragmentando, seccionando, separando. Então, a inclusão virou um verbalismo, ou uma moda, ou um clichê, como ele disse. Ele usa muito esse termo, clichê. Virou um clichê. Então, como é que muda a escola? No meu entendimento, dessas potências de mudança é mudar a formação de professores. E nós, nesse momento, tínhamos, até bem pouco tempo, Leomar, antes de ser revogada, diretrizes para a formação de professores, de 2016, se eu não me engano, não, foi 2016 não, foi antes, foi 2015, de 2015, que foi revogada recentemente, Leomar, e que essas diretrizes para a formação de professores apontavam exatamente nessa direção, de pensar uma escola, uma educação que, de fato, tem uma praxis inclusiva, não um discurso apenas. E eu não vejo isso na formação de professores de maneira geral. Nós continuamos disciplinares, cada um no seu quadrado, né? O meu sonho é que eu não tenha que falar sobre inclusão de pessoas com deficiência só na disciplina de educação especial, que no dia que o professor de didática falar sobre estratégias de ensino e aprendizagem, ele fale sobre as diferenças humanas, que o dia que o professor de sociologia da educação falar sobre elementos da sociologia, que ele traga a perspectiva sociológica, histórico-sociológica da deficiência, que o dia que o professor de estrutura e funcionamento do ensino for falar sobre legislação, que ele fale sobre os direitos da pessoa com deficiência, para que o aluno não tenha que falar isso solitariamente, disciplinarmente. Uma escola que se propõe democrática, inclusiva e transdisciplinar, né, ela necessita de uma formação que permita com que os professores, futuros professores, já vivenciem na graduação aquilo que se materializará com a sua chegada, no primeiro momento, no estágio e depois como profissionais. A gente continua falando de uma escola inclusiva, mas nem a universidade o é. E esse é um sonho. E eu compartilho com vocês. Bem, foram sendo projetadas aí alguns dos elogios, né, dos participantes. Nós agradecemos muitíssimo, né, a participação dos estudantes, porque todo esse processo, todas as atividades, né, de lives acadêmicas que nós estamos realizando em prol dessa formação continuada, trazendo palestras de excelência, como a do professor Alain, que com certeza contribuiu para muitas reflexões, muitas buscas de pesquisas. Nós colocamos no nosso chat também o link lá para o site, indicação ali de livraria para encontrar seus livros, enfim. Nós estamos encantados. Eu chamo agora o professor Charles, para que a gente possa finalizar. Bem, reiterar os meus agradecimentos à professora Leomar, né, pela mediação, à professora Bianca, né, pelo compartilhamento de slides, ao professor Luiz Maurício, pela administração da sala, pela postagem, controle e, né, encerramento da lista de presença, e, mais uma vez, especialmente, ao professor Alain Damasceno. Muito obrigado, parabéns pela excelente palestra, que provocou, né, uma série de reflexões sobre o tema, né, em tela, mas também sobre questões sociais pertinentes, que estão correlacionadas ao tema que foi debatido, né, a importância indiscutível, né, da ciência, que nós estamos tentando já há algum tempo, por meio dos eventos, né, demonstrar claramente, né, que a ciência ela não é achismo, né? O que se tem feito aqui não é diletantismo intelectual, é profissionalismo. É profissão. Ser cientista é ser um profissional que merece ser respeitado, ter financiamento para pesquisa, fomento, para poder desenvolver e praticar o seu ofício, né? Que é um ofício que as grandes civilizações reconhecem, né? E, indiscutivelmente, o desenvolvimento humano está claramente correlacionado com o investimento que se faz em ciência e educação. A necessidade improrrogável que nós temos de reinventar a escola, uma instituição que já nasceu, né,
bem, ainda que no seu tempo, né, mas já nasceu, de certo modo, falida, né, institucionalmente, né, que, né, cada vez mais provoca essa necessidade de reinvenção. Nós reinventarmos, né, as relações ensino-aprendizagem, a formação docente, a formação discente, né, que faz parte, né, de modo processual. Parabenizar também o professor Alain Damasceno pela sensibilidade de fazer uma leitura, uma interpretação sistêmica e não pontual, concentrada numa determinada variável, né, variante, né, da realidade, né, um determinado. Então, essa leitura interinstitucional, intersetorial, sobretudo sistêmica, né, ele, né, convidou para o debate, né, o professor, né, Edgar Morin, né, completou recentemente 100 anos, né, e é importante que a gente tiver a oportunidade de conhecer, ler lá os 7 saberes, né, o complexo discurso, né, dele sobre o complexo dialógico, o que provoca também a necessidade, né, de uma leitura prévia, né, das contribuições, né, do Sócrates, embora não tenha escrito uma só palavra, conhecemos por meio de seus discípulos, né, da maêutica, da dialética platônica, que foi mencionada durante a palestra, a exposição do professor Alain Damasceno, da lógica, né, aristotélica. Então, todas essas questões, né, apareceram no debate. Ele tratou, né, com muito cuidado, né, de modo, né, plural, de modo, né, correlacionado, questões que são importantes, né, para o bom debate acadêmico. Mas que fique claro, gente, a ciência ela é indispensável, né? O que está sendo feito aqui é um trabalho profissional, que requer, sim, reconhecimento e respeito profissional. Né? E quando eu digo reconhecimento e respeito profissional, é do Estado, é da sociedade civil, é dos governos. Esse é o caminho que nós devemos palmilhar se pretendemos, né, realmente dar um salto qualitativo do ponto de vista democrático. Não é possível pensar democraticamente esse salto se não houver investimento, reconhecimento, respeito ao trabalho do cientista. E o professor ele trouxe essa contribuição como cientista, assim como o professor Arroio fez, assim como o professor Vitor Pago, o professor, né, Carlos Rodrigues Brandão, Sérgio Adorno, o Marco César Alvarez, e ontem o professor Roberto Canti, e hoje o professor Alain Damasceno, abrindo a Geoped Lic. Continuamos amanhã com a palestra do professor Vanderlei Souza, com muitas provocações, né, sobre a importância do magistério como resistência democrática. Na segunda-feira, né, com o professor Vanderlei Rezende, né, encerrando, né, a Geoped Lic, explicando a importância da matemática para a vida. Então, aproveitem essa oportunidade, o evento é completamente gratuito, os palestrantes que estão participando são referências nacionais e internacionais na discussão que eles se propõem, né, a apresentar, a fazerem, né, por meio das lives. Estão todos participando, que fique registrado, sem receberem pro labore. É mais um trabalho voluntário, embora seja profissional, mas todos, né, que participaram, né, dos eventos, né, do Polo Regional ABC10 Rio Bonito, né, sempre participaram sem receber pro labore, né, mas são profissionais. Estão aqui porque acreditam, né, profissionalmente no que fazem, que são comprometidos, né, que fique, né, registrar também um comprometimento do professor Alain, não só como pessoa, né, como ser humano, né, como acadêmico, intelectual, profissional, mas também como militante, né? Comprometimento ético, moral, com as questões que foram trabalhadas aqui. Nós estamos aqui 8h44 da noite discutindo essas questões. Ele não declinou nenhum convite, né? Está aí tentando ajustar e certamente tem muitos compromissos, né, conforme dito inicialmente, e todos, né, que participaram, vindo de outras lives, terminando e partindo para outras lives, porque acreditam no que fazem. Então, o mínimo que se espera é que esses profissionais sejam respeitados, considerados, né, naquilo que eles se propõem fazer. Fique também aqui a recomendação, vocês visitarem, foi postado lá no chat, né, da palestra algumas vezes, né, o link, né, do Laboratório de Estudos e Pesquisa em Educação, Diversidade e Inclusão, que o professor Alain Damasceno coordena. Então, quem tiver a oportunidade, sugiro, recomendo fortemente, visitem lá as sessões que constituem o site, né, do LEPEDI, UFRJ. Né? Professor, muito obrigado pelo carinho, pela belíssima exposição, que certamente provocou muitas reflexões, questões, indagações,
né, indignação, que é importante diante, né, da realidade que nós estamos vivendo, indignações conjunturais e estruturais dessa realidade social tão complexa que nós vivemos e convivemos aqui no Brasil. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Bom descanso. E continuamos amanhã com a palestra do professor Vanderlei. Obrigado, Bianca, Luiz, Gil, gratidão aí a vocês. Obrigado, tá, Leomar, Charles, até breve. Boa noite.